Graça e paz. Amém. Essa noite vamos dar continuidade. Vai ser a segunda parte, a missão e as instruções. Então, o pastor Marcos pôde trazer na semana passada, no domingo anterior, sobre a primeira parte das instruções que o Senhor Jesus deu aos 12 e aos 70. E a primeira parte ela dizia o seguinte: era o momento do agora. Era o momento ainda que Jesus ainda estava entre eles. Então Jesus falou assim, ide não se preocupar, ide anunciar que o evangelho é chegado, que o reino dos céus é chegado. Não se preocupar com o que há de comer, com o que há de vestir, ou de levar alguma arma. Você vai e você anuncia o evangelho. Não foi dado grandes instruções naquele momento, porque o Senhor ainda estava lá. Então, foi dada na primeira o seguinte: Cristo diz aos discípulos como deveriam proceder naquele momento, durante o aprendizado do seu apostolado, e na última, o que deveriam fazer e suportar quando se tornassem apóstolos, em uma escala maior, ao pregar o evangelho, não apenas aos judeus ou a todas as nações. Então, o primeiro era o imediato: ide, sem preocupação, saiam, preguem, não se preocupe com o que há de comer, o que há de vestir. Simplesmente de forma simples, despreocupado. Primeiro o que os discípulos iam ter que fazer era confiar. O mestre ainda estava entre eles, Jesus ainda estava ali. Então eles tinham que simplesmente ir e anunciar e falar o que eles estavam vivendo com o mestre. Agora, na segunda parte, já é outra instrução, já é para um outro tempo. A primeira era para o tempo que o mestre estava junto. A segunda parte é para o tempo que o mestre já não vai mais estar junto. O Senhor já não vai mais estar, é para o futuro, é para coisas maiores, é para quando o Senhor já não estivesse mais lá, e eles tivessem que sair para trazer o evangelho a outros lugares, não aos judeus, mas a todas as nações, que Jesus já não estaria mais ali. Então as demais instruções se referem mais ao futuro que ao presente, embora mais abundante, não exige uma explicação mais prolongada. O objetivo de todas elas é não temer. Repita comigo: não temas. A palavra dessa noite é não temas. Então é a segunda instrução, a segunda parte, para os 12, para os 70, para anunciar o evangelho. Para, como um servo do Senhor, um apóstolo de Cristo, anunciar a palavra, anunciar que é chegado o reino dos céus, anunciar que há liberdade em Deus, anunciar um Deus, um mestre. E a palavra é não temas. Quando sair para anunciar, não temas. A primeira era, vai despreocupado. A segunda já era, não temas. Jesus já não ia estar mais lá, outro tempo viria. E a palavra era, não temas. E a palavra nessa noite é para você também. A palavra é para quando você não estiver mais debaixo de uma cobertura de um pastor. Para quando você estiver em outros territórios. Para quando você estiver nas nações. Para quando você estiver no seu desafio. Não temas. E o texto dessa noite é em Mateus 10:16. Então, se você estiver acompanhando, anote aí, Mateus 10:16, que diz o seguinte: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, essa vai ser a palavra dessa noite, Mateus 10:16. Mas antes de nós começarmos a trabalhar esse texto, eu gostaria de dizer para você, o primeiro alimento que o Senhor diz: eis que vos envio como ovelhas. Agora, quem é o pastor? Deus, ele é o pastor. Deus se colocou por pastor sobre nós. Jesus se colocou também por pastor sobre nós. E o pastor, ele é aquele que cuida e é responsável por um aprisco. Não é assim? O pastor, ele é responsável pelas suas ovelhas. O pastor, ele é responsável por um povo que está sobre ele. E ele cuida, e ele zela, e ele tem que manter em segurança. O pastor, ele é aquele que ele sabe o nome da sua ovelha. E ele a chama pelo nome. E a ovelha, pela sua vez, ela é aquela que vai conhecer a voz do pastor. E ela, conhecendo a voz do pastor, ela vai o seguir. Ela vai seguir o seu pastor, ela vai seguir a instrução. Então é dessa forma, o pastor, ele a conhece pelo nome, e a ovelha segue o pastor e caminha com ele. O pastor Marcos pode me contar uma história que aconteceu, que ele disse que num domingo ele tinha acabado de ministrar, e disse que chegou um jovem rapaz e perguntou para ele assim: pastor, você sabe o meu nome? E ele falou assim: eu não sei o seu nome. Ele não sabia, ele falou assim: eu não sei o seu nome. E nesse momento ele pegou assim: o meu nome é Davi.
Eu venho na igreja com as minhas irmãs. Então, nesse momento, ele se apresentou para o pastor. E o pastor falou assim, olha, nunca mais esquecerei o seu nome. Depois disso, o pastor pôde entrar numa série de mensagens derrubando gigantes, que trouxe sobre Davi. E ele falou assim, eu nunca mais esquecerei o seu nome. Porque naquele momento, a ovelha se apresentou a ele e falou com ele. E ele recebeu ela e guardou o seu nome. Então, os dois se encontraram. Ela se apresentou àquele pastor. Porque o pastor, ele precisa saber a sua história. Ele precisa te conhecer. Aí, ele te conhecendo, ele vai te chamar pelo nome. E você conhecendo o pastor, caminhando com o pastor, você vai conhecer a voz dele. E vai segui-lo. É dessa forma. Então, precisa ter uma comunhão entre os dois, uma parceria, uma troca. A ovelha para seguir o pastor para conhecer essa ovelha. Precisa haver uma permissão. É ouvir e ver para poder viver. Agora nós temos também o exemplo de Samuel. Ana pede um filho, ela deseja esse filho, ela clama por esse filho e ela faz um voto, que se tivesse um filho ela daria para servir na casa do Senhor, para crescer na presença do Senhor. E isso acontece. Então, se cumpre, Ana tem um filho, se chama Samuel. E ela dá a Samuel para crescer com Eli, para crescer junto com o sacerdócio, para aprender as coisas de Deus. E diz que no momento lá, quando Samuel já estava jovem, ele está dormindo, escuta uma voz, Samuel, Samuel. E ele levanta e ele se corre para o seu pastor e fala, eis-me aqui para Eli, se apresenta a Eli. E ele fala, eu não te chamei. Aí por uma segunda vez, ele escuta a voz, Samuel, e ele corre para Eli. E Eli novamente fala, eu não te chamei. Só que ele estava vivendo um momento difícil. Seus filhos tinham se perdido, estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele já não estava mais agradando o Senhor, aquele sacerdote, aquele pastor. Um momento difícil na sua família, ele estava perdendo a direção da sua casa e o Senhor já não se agradava mais dele. Mas mesmo nesse momento, ele entende que quem estava chamando era Deus. E ele pega e passa uma instrução para Samuel. Samuel, a próxima vez que te chamar, você fique na sua cama e diga, eis-me aqui. É a instrução que ele passa. Aí nós podemos imaginar o seguinte, que para Samuel ter confundido a voz de Deus com a voz de Eli, o seu pastor, elas deviam ser muito próximas. Ele deveria estar tendo a sensação que realmente ele estava escutando a Eli. Porque ele vai por 2 vezes a Eli, ele se levanta, sai para encontrar com Eli. E eu tenho por entendimento que a voz do seu pastor, ela é muito próxima da voz de Deus. Se você conseguir ouvir a voz do seu pastor, se você conseguir como ovelha ter entendimento da voz do seu pastor, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Agora, se você não conseguir ouvir a voz do pastor, dificilmente você vai ter muitas dificuldades para ouvir a voz de Deus. Então, seja uma ovelha que se apresente ao pastor e que o pastor ele te conheça pelo seu nome. Mas vamos falar agora sobre a ovelha. Eis que vos envio como ovelha. Então era uma instrução que Jesus estava dando. Que Jesus estava enviando os 12, os 70 como uma ovelha. E ele dá esse exemplo de uma ovelha. E como que é a ovelha? A ovelha ela tem filhotes, ela oferece o leite e produz a lã. É frágil, não enxerga, ela é míope. Precisa do pastor para ser guiada, protegida, levada a campos verdejantes e águas tranquilas. Então, a ovelha, ela é frágil. Ela é frágil, ela precisa de uma instrução, ela precisa ser guiada. Mas, ao mesmo tempo que ela é frágil, ela produz filhotes. A ovelha, ela gera ovelha. Você, como ovelha, você traz a sua família à igreja para ouvir a palavra. E você luta e você guerreia pela sua família, pela sua casa. Como ovelha, você chama os seus vizinhos. Então, a ovelha, ela gera ovelha. E a ovelha, ela também traz o leite e a lã. Uma boa ovelha, ela vai gerar resultados e ela vai ter frutos. E os resultados de uma boa ovelha não vai ser só no ambiente da igreja ou no ambiente espiritual, vai ser no ambiente da sua casa. Todo aquele que é uma ovelha, ele vai gerar resultados dentro da sua casa, dentro da sua família, no ambiente que está, e vai ter frutos. Só que ao mesmo tempo ela é frágil e ela não enxerga. Então ela precisa do quê? Ser guiada. E ela vai ser guiada de qual forma? Através da audição, ela vai ter que ouvir. Ela vai ter que ouvir a voz de um pastor para ser guiada aonde? Aonde tem comida, aonde tem os campos verdes, aonde tem bebida, onde vai ter uma água tranquila para ela se alimentar. Então, muitas vezes,
por ela não enxergar, se ela não for guiada, ela pode cair e se machucar. Pode cair num ribanceiro, pode cair no primeiro buraco, ela pode se perder no caminho. Então ela precisa ouvir a voz do pastor. Ela precisa estar atenta para a voz de comando. Vamos por esse caminho, porque ali terá alimento. Porque nós temos que ter o entendimento seguinte: se tiver um lobo para devorar a ovelha, e tiver várias ovelhas de um lado e uma única ovelha do outro lado, qual ele vai ir para atacar? A que está sozinha, a que for mais fácil para o ataque, vai ser onde o lobo vai ir, vai ser a mais fácil. Então nós temos que saber o seguinte: nós temos que ser ovelhas que ouvem a voz do pastor, e ouvindo a voz do pastor, nós vamos ter o alimento. Ouvindo a voz do pastor, nós vamos ter a direção. Ouvindo a voz do pastor, nós teremos uma água fresca para o dia a dia. Só que nós temos que ouvir a voz do pastor e nós temos que caminhar em rebanho, nós temos que caminhar juntos. Porque se nós não ouvimos a voz do pastor e não caminhamos juntos, nós nos tornamos ovelha fácil para o devorador, ovelha fácil para o inimigo estragar. Então nós não nos protegendo, não ouvindo, não caminhando junto, nós somos presas fácil para o inimigo. Então rapidamente ele consegue nos devorar. Agora, por que nós decidimos não ser ovelha? Ou por que nós decidimos não caminhar em rebanho? Porque, eu sei tudo. Eu já li toda a Bíblia, do início ao fim. Eu assisto pela televisão. Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso de um pastor me orientando, me aconselhando, falando quando eu erro, ou dando parabéns quando eu acerto. Eu não preciso. Então, muitas vezes, o nosso o eu da vaidade, o eu do orgulho, não nos permite ser ovelhas. Isso vem além do desejo de sermos ovelhas. E não permite. Eu não preciso. Eu assisto pela televisão. Eu pelo rádio. Não permite que você seja uma ovelha. Que você decida ser uma ovelha. Ou muitas vezes, eu já confiei e não valeu a pena. Eu acreditei e não deu certo. Eu me decepcionei. Ou muitas vezes, eu trabalhei num grupo e não foi bom. Não foi bom aquele rebanho. Então, muitas vezes, é o eu do orgulho de um lado, que não te deixa ser uma ovelha. Ou muitas vezes é o eu de uma ferida, que você ainda não venceu, ainda não fechou. E você não consegue ser uma ovelha ainda. Mas você tem que saber que você sendo uma boa ovelha, você vai gerar frutos, vai gerar ovelhas, vai gerar resultados. Você sendo uma ovelha míope, frágil, mas sendo guiada, sendo orientada, sendo conduzida, você vai comer, você vai beber, você vai ter vida. Muitas vezes o pastor parece bravo, muitas vezes o pastor vem com uma palavra dura, mas é uma palavra de vida. É uma palavra de correção, mas sabe, aquela que endireita o seu caminho, aquela que te abre o entendimento, aquela que traz uma verdade de Deus. E o pastor muitas vezes ele é usado para trazer a verdade do Senhor para a sua vida. Muitas vezes você se sente preocupado com algo, mas você chega e você pede uma orientação para o pastor. E você muitas vezes, como ovelha, se sai bem melhor daquela conversa. Você sai aliviado, você sai em paz. Agora tem o lobo também. O Senhor Jesus diz que eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Então Jesus é bem claro. Estou enviando como uma ovelha, mas você vai viver em meio dos lobos. Como é que é o lobo? Ele parece um cachorro, o melhor amigo do homem e fiel. Mas na hora certa ele mostra os dentes, as garras e te devora. Você já ouviu desde criança que ele é mau. Come a vovozinha e destrói a casa dos 3 porquinhos. Então se você perguntar para a criança, como é que é o lobo é mau. Ele é aquele que destrói a casa da vovozinha, come a vovozinha e destrói a casa dos porquinhos. Então a criança ela sabe que o lobo é mau. E Jesus ele diz, eis que envio no meio dos lobos. Nós temos que tomar muito cuidado em achar que o lobo é cachorro. O lobo é amigo, porque eles muitas vezes se parecem. Quando nós vemos fotos, nós não sabemos muitas vezes discernir se é um lobo ou se é um cachorro. Então a gente fala, parece um cachorro. Não, mas é um lobo. E assim acontece na nossa vida. Muitas vezes nós estamos em meios, em amigos, que nós achamos que é o amigo cachorro, que ele é fiel. Então nós achamos que nós estamos seguros. E muitas vezes nós estamos em meio a lobos.
Sabe aquele conselho que o pai fala para o filho? Olha, toma cuidado. Olha, toma cuidado com seus amigos. Eu não confio muito, eu não me sinto bem. Eu não me sinto paz quando você sai com esses amigos. É o conselho, né? Abre seus olhos, filho. Abre o olho. Eu acho que ele não é um amigo cachorro, que ele é um lobo. Então é aquilo que o pai orienta. E muitas vezes o pai vai orientando. E quando você vê, você fala, caramba, era um lobo. Por quê? O lobo é o seguinte, ele não vai te atacar de imediato. Ele vai esperar a hora certa. É aquela hora seguinte, enquanto está tudo bem na rodinha, bacana. Agora vai você contrariar essa pessoa. Vai você dizer para ele, só, não quero mais. Não aceito isso. Aí vai ser a hora que ele vai atacar. Que ele vai mostrar que ele é lobo. Que ele vai fazer um ataque. Então ele vai esperar o momento certo para mostrar quem ele é. Então no primeiro momento o lobo parece que te envolve. E depois ele mostra quem ele é. Quantas pessoas dizem o seguinte, no meu trabalho eu confiava tanto no meu amigo, eu explicava, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar com o chefe, e depois quem pegou a promoção foi ele. Entendeu? Né? Parece assim que é um bom amigo. Você fala, olha, a estratégia é essa, eu vou fazer isso, olha, está acontecendo isso, e quem vai lá e fala para o gerente antes de você é ele. Né? Então nós temos que saber que estamos em meio a lobos. Somos ovelhas e vivemos em meio a lobos. Então nós temos que saber o seguinte, como pais, o Senhor Jesus ainda disse o seguinte, que Ele não nos tiraria do mundo, não vai nos tirar do mundo, mas Ele vai nos livrar do mal. Então nós somos ovelhas, vivemos em meio a lobos e nós vamos viver aqui, o Senhor não vai nos tirar. Nós vamos viver aqui, vamos trazer a palavra aqui, vamos cumprir a missão aqui, e Ele vai nos livrar do mal. Então, como pais, nós podemos orientar os nossos filhos. Nós podemos aconselhar os nossos filhos. Nós podemos mostrar onde eles estão andando, em que caminhos que estão. Se são cachorros ou se são lobos. Agora também existe a serpente. A serpente, Jesus diz o seguinte, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobo, portanto seja prudente como a serpente. A serpente, ela é prudente. As serpentes são muito sábias e astutas. Elas entendem o ambiente e se escondem e fogem com facilidade. A serpente, ela é um animal que antes que caia a primeira gota de água na terra, ela já sabe que vai começar a chover. Então, antes que comece a chover, ela já entende o ambiente e ela sabe que vai começar a chover. A serpente, ela entende o ambiente em que está. E nós achamos que a serpente, ela ataca, né? Eu tenho medo da cobra porque ela ataca, mas ela se defende. Ela se sentir o perigo, se você se aproximar dela, ela vai te atacar, mas ela vai se defender, na verdade. Porque se você não chegar a uma certa distância, ela não vai te fazer nada. Ela não ataca, ela defende. E Jesus diz para sermos prudentes, como a serpente. Então nós temos que aprender com esse animal, ser prudente, saber entender o ambiente que estamos, saber entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, saber as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, saber o que está acontecendo no nosso trabalho. Quando os ministros iam no projeto Obed-Edom, o pastor sempre falava, entenda como é a casa que você vai. Isso é prudência. Entenda como é a família, entenda o território que você vai, converse com eles, entenda o que eles já passaram, qual que é a história familiar que eles estão vivendo. Então entre já para uma guerra, entre para trazer a palavra do projeto Obed-Edom de uma forma prudente, de uma forma astuta. Entenda o ambiente que você está indo. Então nós temos que entender o ambiente, porque muitas vezes nós atacamos demais. Nós não sabemos entender o ambiente e filtrar a situação. Nós saímos para uma briga, né? Eu dou um caminhão para não entrar e dou 2 para sair. Então nós entramos em brigas tolas, que não vão dar resultado, que não vão nos dar vitória. Eu lembro que teve uma vez uma discípula conversou comigo e ela foi trabalhar vários dias com a camiseta andando na luz. E começaram a tirar sarro dela no ambiente de trabalho. Agora é andando na luz, é luzinha. E ela me chamou e falou assim, o que eu faço? E eu peguei e falei assim, não entre em briga, não entre em guerra, não vale a pena. Não vale a pena. Sabe, muitas vezes nós ganhamos vitórias antes de entrar na guerra. Porque é o seguinte, no ambiente é assim. Então tem uns que estão rindo, zombando. E tem uns que não estão nem do teu lado e nem contra você, que está só lá observando. Sempre vai ter.
Agora, se você entrar numa briga, você sozinha, brigar com mais 10 no ambiente de trabalho, vai resolver? Não. Você se calando, você dando tempo, você mostrando, não, é o Espírito de Deus. Deixa, se entregando a Deus. Aí você vai começar a ganhar aqueles que estavam, sabe, no meio do muro, que não está nem a teu favor nem contra você. Vai ser os primeiros que você vai começar a ganhar. Eles vão começar a observar, olha, essa pessoa fez assim. Olha, essa pessoa não atacou. Olha, essa pessoa não foi ao gerente falar, olha, estou sendo bagunçada, zoada, chacoteada no trabalho. Não, ela não foi, ela ficou quieta. Simplesmente ela ficou quieta. E aí você começa a ter os resultados. Você começa a ganhar as pessoas. Nós temos que saber o seguinte, não é atacando que vai se ter bons resultados. Mas sim entendendo o ambiente, entendendo a maneira certa que você vai conduzir. Jesus, ele sabia a maneira certa. Muitas vezes sabia, olha, vamos pegar Jesus. Ele saía no meio da multidão e sumia. Jesus, ele sabia se conduzir como uma serpente. Ele sabia a hora que ele tinha que sair. Sabe quais os problemas de algumas doutrinas? De algumas seitas? Que é o seguinte, eu entendo muito o ambiente, eu sou muito esperto, eu sou muito astuto. E eu começo a observar a todos, né? Então, se esse é muito serpente, eu vou começar a observar. Vou entrar aqui, vou começar a observar essa. E você começa a se isolar. Você começa, esse daqui faz isso, esse daqui faz aquilo. Então, você não pode ser somente uma serpente. Você tem que ser prudente como a serpente. Agora, tem algumas doutrinas que não há equilíbrio. O Evangelho de Cristo, ele é um evangelho de equilíbrio. Nós temos que viver o equilíbrio da palavra do Senhor. É isso que Jesus nos ensina. E algumas doutrinas, elas mostram o seguinte. Olha, ou nós temos que nos fechar, porque todo mundo é mal, o mundo é mal, vão fazer mal aos nossos filhos, só podem pertencer a nós quem for convidados, quem for indicados, porque esse mundo é mal. Entendeu? Então a gente se isola no nosso grupinho. Ou a gente é muito amor, muito paz e amor, confio em todo mundo eu abro a minha casa, eu deixo dormir na minha casa, eu faço muita caridade, porque assim eu serei salvo. Então, assim, é assim que funciona muitas seitas, muitas religiões, muitas doutrinas que nós vemos por aí. Mas o Evangelho de Jesus, ele mostra que nós temos que ter o equilíbrio. Temos que ser uma ovelha que saiba ouvir a voz do pastor. Nós temos que entender que há lobos ao nosso redor. Agora nós temos que entender que há uma importância, sermos prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Simples como a pomba. A pomba é um animal inofensivo. Ele é um símbolo da paz, não tem fel, pode ser traída, apunhalada, cortada em pedacinhos que a sua carne não fica amarga. Então ela é o único animal que, se você cortar da maneira que for, ela não tem fel, aquela coisa que amarga a carne, ela não tem. Então, você pode cortar que ela sempre vai ser uma boa carne. Ela mostra isso pra gente que ela nos ensina a tirarmos a amargura. A pomba, ela mostra que é o seguinte, que ela é o símbolo da paz, ela é o símbolo do Espírito Santo, na Bíblia é retratada. E quando ela fala o seguinte, olha, mesmo que me corte da maneira que for, a carne não ficará amarga, ela quer dizer o seguinte, um princípio para sermos pomba é sermos pessoas que tirem a amargura, pessoas que dê perdão e as pessoas que perdoem. Nós temos que ser pessoas que peçam perdão, pessoas que não guardem a amargura uma vida toda, que não caminhemos com a amargura, mas que desejamos ser simples, que desejamos ser pessoas que confiem, pessoas que amam, pessoas que entendam a palavra do Senhor, ser simples, perdoar, caminhar, liberar perdão. Agora, só ser pomba também não dá bom resultado. Nós não podemos ser só pomba. Nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos o caso de pessoas que é só pomba. E quando você é só pomba, você acaba machucado. Só sendo pomba, você vai acabar ferido. Nós temos o caso do maníaco do parque, né? Que são histórias que a gente conhece. E às vezes é interessante a gente escutar algum documentário. Porque você vê tudo o que aconteceu naquela época, naquela história. E o maníaco do parque foi entrevistado e ele disse que o seguinte, que ele escolhia as vítimas. Que ele estava andando perto de uma floresta e escolhia quem? Uma pomba, né? Uma pombinha que estava passando por lá.
E ele falava assim, olha, você é ótima para ser uma modelo, você é muito linda. E vamos fazer um catálogo de cosmético, de shampoo, vamos ali na floresta tirar uma fotografia. Quando ele fazia isso, aquela pessoa que só agiu como uma pomba, entrava com ele no meio da mata. E ali perdia a sua vida. E ali já não saía mais. E isso ele fez com uma moça, com 2 moças. Então nós não podemos só ser pombas. Nós também temos que ser serpente. Daquela pessoa que está andando e ao ser abordada, falar, não, eu não quero. Mudar o lado da calçada, gritar. Nós não podemos confiar na pessoa e falar assim, opa, vamos entrar ali no meio do mato, entregar a vida para alguém. Porque eu quero ser modelo. E só desse jeito se tornou uma pomba, uma presa fácil para ser assassinada. Nos Estados Unidos também, no ano passado, estourou um cativeiro. E lá tinha 3 moças que durante muitos anos estavam presas no térreo lá do apartamento, da casa, sendo abusadas, sendo escravizadas. E perguntado para ele assim, como que você trouxe essas moças? Ele disse, num dia chuvoso, eu buzinei o carro, falei, quer uma carona? E a pessoa entrou. Então nós temos que ter o lado serpente. Jesus fala, ser prudente como a serpente e ser simples como a pomba. Nós temos que viver os dois. E os dois são tão opostos, são tão estranhos a gente ter que falar assim, uma serpente e uma pomba, porque é muito diferente. Mas Jesus ele ensina que nós temos que agir dessa forma. Porque a serpente é o emblema de astúcia e a pomba da simplicidade. Não existe criaturas tão diferentes. No entanto, Jesus exige que os discípulos sejam ao mesmo tempo como uma serpente, na precaução, e como uma pomba na simplicidade do objetivo e na pureza do coração. Então são tão diferentes, são tão opostos, mas o Senhor fala, seja prudente como a serpente, mas simples como a pomba. É assim com os 12, com os 70, que nós, como discípulos do Senhor, nós temos que agir. Nós temos que ter a astúcia da serpente e temos que ter a simplicidade da pomba. Nós temos que ter a precaução que existe na serpente, mas nós temos que ter a pureza do coração da pomba. Agora eu vou falar para vocês sobre 4 exemplos que o Senhor Jesus nos deixou. 4 exemplos que Ele passou, que Ele viveu, que Ele instruiu a nós. Como nós agimos entre a serpente e a pomba. Como nós agimos entre ser os dois. Como nós temos que agir em algumas situações. A primeira situação é a situação familiar. Então, nós todos temos família, amém? Nós todos fazemos parte de uma família, nascemos em uma família, estamos tendo agora a nossa família agora. Então, nós todos temos essa situação. E Jesus disse o seguinte, está em Mateus 10:34, para quem quiser anotar. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas sim espada, porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a sua filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então isso é Jesus dando essa instrução, de como ele ia fazer a família. Então todos nós temos família. Eu nem vou dar muitos exemplos assim, olha, de que acontece na família, porque todos nós temos família e todos nós sabemos o que acontece. Então é um lugar que muitas vezes existe muito amor, existe muito carinho, mas também é um lugar muito perigoso. É um lugar onde existem feridas, que feridas se fazem, né? A proximidade, o contato, a convivência, o dia a dia. Então há muitas feridas. Há um lugar que é propício para muita morte espiritual. É dentro da família. E o Senhor Jesus disse que já ia existir isso, não é mesmo? Já ia existir o pai contra o filho, muitas vezes o filho contra o pai, a nora contra a sogra. E eu não vou dar muitos exemplos. Mas feliz é aquele que pode ser ambos. Quando você estiver numa situação familiar, que você seja a serpente e a pomba ao mesmo tempo. Que você seja ambos. Que você saiba viver essa situação com uma prudência e com uma astuta. Mas que você também seja uma pessoa de pureza de coração. E simples num ambiente familiar. Numa situação familiar, numa discussão, num problema a ser resolvido dentro da sua casa. Felizes é aqueles que podem ser ambos, mas se você não puder, seja pelo menos como a pomba. Então, na dificuldade, se você não conseguir agir como uma serpente,
age como uma pomba. A pomba ela deve ser uma procedência em relação à serpente, em nosso amor, nosso desenvolvimento, nosso caráter. Se invertermos essa ordem, como muitos fazem, e começarmos a ser prudente, criterioso demais, até causar uma admiração, o resultado será que a virtude maior não será apenas adiada, mas sacrificada. A pomba será devorada pela serpente, e a causa de virtude e de justiça será traída pelo princípio básico do instinto de perseveração e de vantagens mudanas. O que acontece? Você está num problema familiar. Busque ser os dois, uma pomba e uma serpente, para resolver a situação. Se você não conseguir ser uma serpente, então seja uma pomba. Haja de uma forma simples, haja, caminhando para a paz, pureza de coração, sem confusão. Então age como uma pomba. Mas nunca ponha a serpente em primeiro lugar. Nunca ponha a astúcia em primeiro lugar. Nunca queira ser só serpente. Porque você sendo só serpente, você vai matar a pomba. Você não vai ter mais ela. Você vai matar ela. Ela não vai conseguir preservar. Ela não vai conseguir mais estar. Então, se você precisar, seja serpente, seja pomba. Se você precisar, seja uma pessoa que vai trazer a paz, que vai trazer a palavra e vai resolver a situação, vai pôr um ponto final. Mas nunca seja só serpente, porque a serpente vai matar a pomba e não vai ter paz na sua casa. Você não vai conseguir ter paz. Você vai continuar com aquele problema. Nós temos o exemplo das mães, que toda mãe é muito pomba, não é? Toda mãe é pomba. Ah, meu bebezinho, ah, meu filhinho, ah, meu anjinho, esse menino não faz mal para ninguém, né? Muitas vezes todo mundo vê, menos a mãe. Então a mãe muitas vezes, ela sempre está aquele olhar de pomba para o filho. Sempre está com aquela pureza para o filho. O filho vai crescendo e a mãe continua com aquele olhar como se fosse um bebê no colo. Só que a mãe, ela também tem que ter o lado serpente dentro da sua casa. Ela tem que saber que ela tem que ter astúcia para observar os seus filhos e ver o que o filho está fazendo. Ela tem que saber que não é mais aquele bebezinho que estava com ela, que ela orientou, que muitas vezes já cresceu. E ela tem que olhar como ele caminha, olhar como ele está, orientar ele, advertir ele. Muitas vezes bate a mão e só dá parabéns, né? Só dá presente para o filho. Mas ela tem que trazer também uma palavra de direção. Ela tem que colocar também o lado serpente para funcionar. Agora também tem outro exemplo de Jesus. Perante os tribunais civis e eclesiásticos. Seja prudente como a serpente. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença de governadores, de reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, aos gentios. Fique em Mateus 10, 17. Então Jesus fala para sermos uma serpente. Quando? Quando você for colocado perante o tribunal, você tem que ser uma serpente, porque as pessoas vão te colocar em uma situação de risco. Porém, vai vir homens que vão buscar prender vocês. Então, seja uma serpente. Se você puder fugir como uma serpente nessa situação, fuja. Igual Jesus. Em momentos que eles sabiam que buscavam a sua vida, eles saíam daquele ambiente. Então, vai vir pessoas, e por causa de você estar trazendo o evangelho, por causa de você estar fazendo a obra, vão procurar atentar contra você, te colocar por cadeias. Mas ele também diz o seguinte, mas seja pomba, inofensiva. Quando? Quando mais vos entregarão, não vos dê cuidado como, o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrar o que haveis de dizer. Porque não serei vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Mateus 10, 19. Então você tem que ser prudente, porque vão procurar entregar aquele que está fazendo o evangelho. Mas agora, a hora que te entregar, a hora que você precisar se apresentar, você vai ter que ser pomba. Porque quem falará através da sua vida será o Espírito de Deus. O pastor Gerson, o apóstolo Gerson, ele foi para Mochico. Quando ele foi convidado para ir naquela época, estava passando por um momento muito difícil lá. Porque o país tinha acabado de receber uma ordem que não podiam mais se reunir, que as igrejas seriam fechadas, que eles não podiam mais cultuar ao Senhor, e ele foi convidado e naquele momento ele decidiu ir. Ele sabia os riscos que estava e ele decidiu ir.
Então ele foi como uma serpente, ele foi astuto. Ele falava assim, que dava determinada hora, já não podia mais sair nas ruas, que estava uma dificuldade aquele país. Ele disse que algumas vezes ele estava caminhando e parecia que tinha pessoas seguindo ele. Entendeu? Mas ele se reuniu com os pastores, fizeram cartas às autoridades, apresentaram o objetivo da igreja, a importância da igreja naquele país para a autoridade. E eles receberam as cartas, procuraram falar com eles. Aí quando você vai se apresentar a uma autoridade, você seja uma pomba. Seja simples como uma pomba, porque quem vai falar vai ser o Espírito de Deus. E ele foi na autoridade, levaram carta, apresentaram, e foi um bom resultado. O Senhor agiu naquela cidade. E as igrejas voltaram a funcionar, e outros decretos foram entregues naquela cidade. Então, você que está fazendo a obra, você que vai fazer a obra, você que vai fazer no futuro, o Senhor já não vai mais estar, o seu pastor já não vai mais estar, Jesus já não estava mais. Você que é os 12, que é os 70, você tem que saber agir como uma serpente e agir também como uma pomba. Vai ter momentos que você vai ter que agir muito de uma forma estratégica, astuta como uma serpente, e outros momentos de uma forma simples como uma pomba. Mas que, sobretudo, você tem que saber que é o seguinte, você é uma ovelha. Você é uma ovelha que é frágil, que necessita da voz do seu pastor, que necessita de uma orientação, que necessita de uma instrução. Que você está em meio a lobos e que você tem que ser conduzida entre uma serpente e uma pomba. Agora também vai existir perseguições populares. O que é perseguições populares? É o povo, né? Muitas vezes o povo vem perseguir. E é o seguinte, Jesus fala para sermos uma serpente. Quando? Quando vos perseguires nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabeis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Então, nesse momento você vai ter que agir como uma serpente. Quando vos perseguirem, agir como uma serpente. Em uma cidade, fugir para outra. Então essa era a advertência que Jesus, a instrução que Jesus estava passando. Quando você perseguir, foge. Foge. Agora ele fala também, seja uma pomba. O que vos digo em trevas, dizei em luz. Os que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Mateus 10, 27. E fala, o que você está ouvindo aqui ao anoitecer, você vai pregar no dia. Você não vai se sentir acuado em trazer o evangelho. Mesmo sabendo que há perseguição, mesmo sabendo que pode acontecer guerras, mesmo sabendo que pessoas se levantarão, você tem que pregar a palavra, você tem que anunciar o evangelho, você tem que anunciar as boas novas. Você vai anunciar de dia mesmo, você vai anunciar em lugares altos, vai anunciar sobre os telhados, você não vai deixar de anunciar a palavra. Isso é ser pomba, é não temer. Repita comigo, não temas. Então nós não temos que temer. Nós como apóstolos, nós como discípulos, nós como aqueles que trazemos a palavra do Senhor, nós não podemos temer. Mesmo que escutavam durante a noite, escutavam em barcos, eram para anunciar a luz, era para anunciar durante o dia, era para anunciar a palavra. Portanto, cuidado de não esconder os vossos talentos para escapar da ira dos homens cruéis. Agora temos o último exemplo, que é a morte. E não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temas. Então nós temos que saber que existem dois tipos de morte. A morte natural, mas existe também a morte espiritual. Existem dois tipos de morte. E nós temos que saber que é o seguinte, que a morte natural, ela pode acontecer. E para aqueles que são fiéis, vão receber a coroa da vida. Agora, a morte espiritual é terrível. É terrível você perder a sua vida espiritual. Jesus diz o seguinte, para agirmos como uma serpente. Agirmos como uma serpente. Jesus lembra aos discípulos que existem dois tipos de morte. Uma causada pela espada e a outra pela infidelidade ao dever. Ele diz que, na verdade, embora ambos sejam vícios a serem evitados,
Quando possível, ainda assim deve ser feita uma escolha, pois a última forma é aquela que deve ser mais temida. Então, a morte natural, nós vamos receber a coroa da vida. Agora, a morte espiritual, essa nós devemos temer. Nós devemos guardar a nossa fé, nós devemos guardar o propósito de trazer o evangelho, nós devemos guardar a nossa intimidade com Deus. Nós vemos o caso de Estevão, foi um apóstolo, um discípulo do Senhor, e ele não negou a Cristo. Ele morreu apedrejado, mas ele não negou a sua fé. Ele podia ter dito, não, eu desisto. Não, Jesus não é o Filho de Deus. Mas ele foi até o fim. Porque pior seria se ele tivesse negado e tivesse tido a sua morte espiritual. Agora ele tendo uma morte natural e ele sendo fiel, uma coroa está proposta para ele. Ele vai ter a vida, ele vai ter um encontro com Deus. Agora negando, será terrível, terrível o seu dia. E Estevão, ele foi até o fim. Muitas vezes nós, muitos cristãos, no ambiente de trabalho, falam, não, eu não falo lá que eu sou crente, ninguém nem sabe. Porque se eu falar, eu vou ser mandado embora. Porque se eu falar, vai dar problemas para mim. Mas nós temos que saber o seguinte, em quem confiamos? Na provisão que o trabalho nos dá? Ou em Deus, na provisão que o Senhor Deus pode nos dar? Então nós temos que saber o seguinte, melhor é nós vivemos em fidelidade. Melhor nós vivemos fazendo o que temos que fazer. Melhor nós vivemos anunciando o evangelho que nos foi colocado. As boas novas que nós aceitamos. Do que nós falamos, não faço parte. Eu não tenho parte nisso. Né? Porque muitas vezes nós achamos que é tão simples. Né? A gente, só aqui, eu faço só isso, só aqui. Mas no resto eu sou crente. Né? Só ali que eu não sou crente. Só no meu trabalho que eu não preciso me colocar como um cristão. Mas você está negando Deus ali e aqui você acredita em Deus. Aí você nega Deus ali de novo, mas aqui você acredita em Deus. E há uma infidelidade com o Senhor. Não há uma verdade no Evangelho. Você mesmo está mentindo para você mesmo. Esse que é um fato. Agora, quando nós nos colocamos como cristão, em todo tempo, em todo lugar, mesmo que queira uma espada contra a minha vida, eu não temerei. Porque pior é morrer a alma e o corpo. Pior é perder a minha vida espiritual. Pior é eu ser roubado pelo diabo e perder a minha vida. Agora nós temos que ser simples, como uma pomba. Confiar que Jesus, Ele cuida até dos pássaros. Portanto, podiam partir sem temor, confiando a vida ao seu cuidado. Lembre-se também que na pior da hipótese, a morte não seria um mal assim tão grande, pois fiel havia sido reservada uma coroa da vida para aqueles que confessem o Filho do Homem. Eles o confessariam diante do seu Pai. Jesus, ele está dando instruções. As instruções que ele deixou para os discípulos não eram brincadeira. Era tudo que os discípulos viriam a passar depois que ele não estivesse mais lá. Ele subiu ao Pai, Jesus ele deixa o Espírito Santo e ele passa essas instruções. Olha, eis que vocês vão ser enviados, serão enviados como uma ovelha. Vocês estarão em meio a lobos. Vocês vão ter que viver rapidamente entre a serpente e entre ser uma pomba. Então as instruções não eram uma brincadeira, mas era importante. Sabe aquela instrução que é de vida ou morte? Que se você não fizer, pode causar a sua morte. Né? Se eu não sair dessa cidade e ir para outra cidade, o discípulo já morria, seria um apóstolo a menos. Então eles viviam tendo, olha, essa cidade não dá para pregar o evangelho, eu vou para outra. Olha, eu tenho que ser simples, porque eu irei contra o sinédrio e eles irão me atacar e o Espírito Santo falará por mim. Olha, eu não negarei a Cristo, mesmo que eu custe morrer apedrejado. Então as instruções de Jesus era para suma importância. Era de vida ou morte. Era você ser conduzido como uma serpente ou como uma pomba. Você que deseja, leia os 4 capítulos do Evangelho. Leia e aprenda mais, observe mais as instruções que o Senhor Jesus deixou. Leia e medite no que o Filho de Deus nos instruiu, o Filho de Deus nos passou. Medite sobre como você ser conduzido, como você ser conduzido muitas vezes como uma serpente ou como uma pomba.
Leia os 4 capítulos do Evangelho, medite como o Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, o Filho do Homem, o nosso Mestre, Senhor Salvador, viveu os seus momentos mais importantes, ensinamentos sobre o reino dos céus. E diante dos líderes judeus, romanos, foi simples como uma pomba e astuto como uma serpente, se entregando como uma ovelha e ressuscitando como um leão. Se coloque em pé nessa noite. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Feche seus olhos. Comece a orar nesse momento, a falar com o Senhor. O Senhor nos instrui nessa noite a não temer. Não temas. Não temas a situação que você está enfrentando. Não temas o que ainda está por vir. Não temas quando você for para um território novo. Quando você for para um projeto novo. Quando você for para coisas maiores. Não temas. E o Senhor nos deixa um versículo que é: eis que vos envio como ovelhas. O princípio de todas as coisas é sermos ovelhas. O princípio de sermos discípulos, de sermos apóstolos, de sermos filhos, primeiro é sermos ovelhas. Se nós não somos uma ovelha que é orientada por um pastor, que é guiada, que é protegida, nós não vamos conseguir ser filhos. Nós não vamos conseguir sermos discípulos. Nós não vamos chegar a sermos apóstolos. O Senhor, Ele fala que é uma grande importância nós sermos ovelhas. Você nessa noite, você seja uma ovelha. Você busque ser uma ovelha. Você deseje ser uma ovelha. Mas muitas vezes você quis ser uma ovelha. Você tentou ser uma ovelha. Muitas vezes você foi uma ovelha e você confiou. Você se entregou. Você acreditou. Mas você foi machucado. Você foi ferido. Você foi muito ferido. E você não consegue mais ser ovelha. Aquela ferida você ainda está trazendo ela como você. Você não consegue ser guiada por nenhum pastor. Você não consegue conversar com o pastor. Você não consegue pedir mais uma orientação. Pedir uma direção. Você sempre se lembra daquela ferida. E o Senhor, Ele se coloca primeiro como seu pastor, como bom pastor. Mas o Senhor, Ele coloca pastores sobre você. Mas muitas vezes você tem colocado uma proteção tão grande para não seguir mais, para não confiar mais, para não se entregar. E nessa noite você começa a falar com o Senhor. Nessa noite você se apresente ao Senhor. Você fale: Senhor, eu quero vencer. Senhor, cura-me. Senhor, eu quero ser uma ovelha. Eu quero ser novamente filha. Eu quero ser novamente filho. Eu quero ser novamente discípulo. Eu quero caminhar novamente sobre um rebanho, sobre uma proteção. Eu quero me sentir novamente seguro. Eu quero novamente sentir-me entre irmãos. Que o Senhor nessa noite Ele comece a curar, a te curar. Novamente o Senhor comece a derramar o teu óleo sobre você, a derramar o teu azeite, a te fazer aquela ovelha que vai confiar, aquela ovelha que vai entregar, aquela ovelha que vai fazer parte, aquela ovelha que vai dar frutos, que vai dar resultados. Você começa a falar com o Senhor nessa noite. Você começa a contar, a se apresentar ao Pai.